Lucas 10, versículo 27, diz assim: E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É um texto muito conhecido, mas eu faço questão de repeti-lo. E respondeu ele e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar mais uma vez, baseados nesta palavra agora, para Deus falar conosco. Senhor, esse texto é muito conhecido. Já ouvimos centenas, quem sabe milhares de mensagens, Senhor, baseadas nesse texto, porque é uma das essências da tua escritura. Mas dá graça agora ao pregador, dá capacidade para falar em teu nome. É uma grande ousadia, meu Deus, dizer que estamos falando em teu nome. Mas eu tenho esta ousadia agora, porque o que senti, meu Deus, a receber esta palavra foi muito profundo. Então, assim como o Senhor me deu, que eu consiga compartilhar com cada um aqui com graça, sabedoria, e que esta mensagem venha curar, libertar, prosperar, abençoar em todas as áreas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir o nome santo de Jesus mais uma vez. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, e devemos a Ele em todo o tempo louvá-lo e engrandecê-lo. Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre o paradoxo. Acho que eu já ouvi aqui o pastor Júnior falar sobre isso, não sei se o bispo também já comentou algo, mas eu até me desvio um pouco desse assunto, porque eu confesso, não sei muito o que é paradoxo não, mas a gente vai buscar um pouco de informação para trazer aqui, porque faz parte aqui, amados, da mensagem. É importante que você entenda, ainda que superficialmente, o que Deus falou ao nosso coração. Eu vou tentar explicar aqui, tá? O título da mensagem, se fosse dado um título, né? É o poder de se colocar no lugar do outro, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque amar é isso, né? Amar é você conseguir ver o outro de tal forma que você consiga ver no outro a si mesmo, ou seja, se colocar firmemente na posição do outro. E quando amamos alguém, nós começamos a ter um carinho pela pessoa pelas mesmas qualidades que ela tem, que nós temos, ou as mesmas características que temos. Comum, se uma pessoa gosta de um estilo de música, ela ter companheiros, amigos, também goste do mesmo estilo de música, gosta dos mesmos dos lazeres. Você vê, os levitas, normalmente eles conversam entre eles, porque eles gostam de falar de louvores, né, de canções. Agora, talvez eu e você que não louve, né, não tem esse hábito, não saiba falar sobre os instrumentos. Então, amar, você tem algumas semelhanças com aquele. E aí, quando você ama ou gosta muito da pessoa, você começa a ver os defeitos e aceitar os defeitos daquela pessoa e compreender e dizer assim: olha, ainda que ela tenha esse defeito, mas eu gosto tanto dela que eu suporto os defeitos que ela tem. Eu suporto os erros que ela comete, as falhas que ele comete. Mas voltando aqui para o início da mensagem, a introdução, quero falar sobre o paradoxo. Eu escrevi aqui, fiz questão de escrever, talvez você compreenda assim como eu compreendi. Paradoxo é o pensamento, ou proposição, o argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião concebida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Ou seja, quando tem uma verdade e aí vem alguém e fala algo contrário àquilo que já temos como verdade, isso é um paradoxo. Aqui ainda continuando sobre questão de dicionário, aqui para entender o que é paradoxo, aparente falta de nexo. Então, um paradoxo, ele tem falta do nexo, né? Ou de lógica. É uma contradição.
Eu vou te dar um exemplo de um paradoxo que eu fiz questão de escrever, que eu na pesquisa vi ali. Seria pregar o amor e espancar os filhos. Ou seja, você prega o amor, fala do amor, e aí a pessoa espanca o filho. Isso é exatamente um paradoxo. Não é? A pessoa fala sobre o amor, e é correto, não é, que a pessoa ame, mas ela diz isso e não pratica. Pelo contrário, ela agride aquele que ele mais deveria amar. Em termos simples, não é, a explicação do paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser verdade. Então você tem uma verdade e o oposto dessa verdade é um paradoxo. Na Bíblia tem muitos paradoxos. Por exemplo, Deus homem. Quer dizer, se é Deus, não pode ser homem. Então, logo, isso é um paradoxo, não é? E a Bíblia fala que Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, ele agiu nesse mundo, viveu neste mundo como homem. Um outro paradoxo é aquele que quer ser maior, seja o menor. E para nós isso não é correto. O pensamento nosso é o seguinte: eu quero ser grande, então eu vou crescer, eu vou buscar crescer. Mas a Bíblia diz que não. Segundo a visão de Deus, não é, para que eu seja grande, para que eu cresça, para que eu seja o maior, eu tenho que ser o menor. E há muitos paradoxos. Mas tudo isso que eu falei até aqui é só para chegar nesse ponto. Que nós temos uma facilidade de se colocar no lugar daquele que tem sucesso. Você talvez já tenha percebido isso, mas é sutil, talvez alguns não. Quando nós assistimos um filme, normalmente nós se colocamos no lugar do personagem, normalmente o principal personagem, e é como se nós vivenciamos aquele personagem. Por isso que algumas pessoas, elas vivem a vida assistindo novela, porque ela não tem uma vida, a vida dela é medíocre, é uma vida sem alegria, sem qualquer coisa boa. Então ela é obrigada a assistir uma novela e viver todos aqueles capítulos da novela encarnando um personagem. Então ela encarna aquele personagem, toma o lugar daquela pessoa, e ela é um pouco feliz, não é? Ela se sente, por exemplo, se ela não é amada, ela se sente amada como se ele encarnasse aquele personagem, sendo amada, não é, pelo parceiro ali da cena. Então nós temos facilidades, amados, de se colocar no lugar do outro quando aquele outro está tendo sucesso. Alguém pode olhar para o seu chefe, alguém numa hierarquia maior que ele, e começar a se colocar, sonhar, viver ali sonhos como se ele estivesse. Então ele se coloca no lugar do outro, mas sempre quando aquele outro tem sucesso. Aí eu queria ser, pessoas às vezes até expõem isso verbalmente, eu queria ser como aquela pessoa, eu gostaria de ser como aquele, e ela até vive ali na sua imaginação como se ela fosse tal pessoa. Mas aqui é o paradoxo, amados. Enquanto temos facilidade de se colocar no lugar daquele que tem sucesso, nós temos uma grande dificuldade de se colocar no lugar daquele que sofre. Ou seja, olha só que coisa, não é? Nós temos facilidade de se colocar no lugar daquele que está tendo sucesso. Não é? Qualquer jogador quer ser o Neymar hoje, quer ser o Messi, quer ser o Cristiano Ronaldo. Eles jogam, eles colocam a camisa daquele jogador e eles fazem de conta, eles se colocam no lugar, eles se imaginam se tivesse tudo aquilo que aquela pessoa tem. Mas enquanto nós temos essa facilidade, do outro lado, e é o paradoxo, nós temos uma alta dificuldade em conseguir se colocar no lugar daquele que sofre. É interessante que as verdades que Deus coloca no meu coração para pregar, normalmente não é no dia, não é na hora. Então ela vem alguns dias no meu coração, eu vou meditando, não é, sobre essa questão, sobre essa verdade. E aí Deus vai confirmando. Ontem, por exemplo, eu estava parado no trânsito, não é, de moto, e um motoqueiro parou ao meu lado
e falou algo, eu não entendi muito bem, eu olhei para ele para entender, né? Ele começou a falar assim, nós devíamos ter sido muito mal na outra encarnação. Aí ele dizia isso em relação a 2 carros que haviam parado no semáforo. Um era uma Ferrari e um outro um Porsche. Então estavam os 2 carros, um atrás do outro, provavelmente amigos, né, que estavam ali, sábado, calor, não é? O carro lá, bonito, eles, né, passeando lá. E aí aquele motoqueiro trabalhando, eu também trabalhando, e ele dizendo, olha, nós devemos ter sido muito mal na reencarnação passada. O que nós fizemos, não é? Eu até ri, né? Eu não fui abordado ali, até compreender. E aí ele ficou com certeza, e quando a gente vê, eu posso me incluir nisso, imagino que você também, nós imagine se eu estivesse ali, não é? Se eu estivesse num carro daquele, imagine eu num carro daquele. Mas veja só, amados, olha só a facilidade que temos em se colocar, ou querer se colocar no lugar do outro, quando este outro tem sucesso, ou aparentemente sucesso, porque isso não quer dizer que ele esteja realmente feliz, realizado e abençoado. Mas veja só, eu fiquei pensando depois e já com esta mensagem, com esse pensamento na cabeça, o paradoxo, a questão de se colocar no lugar do outro. Fiquei imaginando, jamais ele pararia debaixo de uma ponte e ficaria se colocando no lugar daquele que está ali miseravelmente sofrendo. Jamais ele pararia ali para dizer, o quanto esta pessoa sofre. Ele ficou pensando quanto ele deve ser feliz, quantas mulheres devem o cercar com este carro, quanto dinheiro ele tem que ter, porque para ter um carro daquele, não é, amados? Eu acho que eu tenho que vender a minha moto só para comprar o combustível, né? Então, para ele ter o carro ali que ele tem que ter uma casa muito boa, ele não pode colocar aquela Ferrari numa casa qualquer, não tem nem cabimento. Agora, quando falamos do sucesso, incorporamos o personagem, ficamos imaginando e sonhando. Mas quando olhamos o sofrimento e a dor de alguém que deveríamos sim se colocar no lugar dele e tentar sentir as suas dores, o seu sofrimento, nós temos uma grande dificuldade. Nós não conseguimos. O nosso ser, não é? Essa parte carnal do homem diz não. E veja, mas eu quero mostrar para você, biblicamente, algo que para mim é muito profundo. Leia comigo em Mateus, no capítulo 11, e você vai compreender aonde eu quero chegar. Aqui é Jesus falando de um homem chamado João Batista. Um homem que está chamando a atenção de sua geração, e que as pessoas estão indo vê-lo. Mas quando as pessoas estão indo vê-lo, estão indo com um pensamento carnal. Talvez, se fosse na nossa época, alguém ia dizer, eu quero ver João Batista, ele deve andar de Ferrari. Eu quero ver João Batista, olha, ele deve ter um casarão, hein? Um profeta de Deus, uma pessoa cheia de poder, cheia de virtude. Deve ser um homem casado, uma mulher linda, ter belos filhos. Porque vai criando na imaginação humana um monte de coisas, um monte de pensamentos. E o que Jesus vai dizer aqui é exatamente contrariando essa expectativa humana que as pessoas estavam tendo a respeito de João. Olha só o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 7. E partindo eles, os discípulos de João que vieram e estão voltando para ele, e partindo eles, começou a Jesus a dizer às turbas, a respeito de João, que foste ver no deserto? O que vocês vieram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, vocês estão achando, pensando que João Batista é uma pessoa como vocês, que são levadas pelo vento, qualquer coisa empurra. Qual a questão aqui? Levada pelo vento, uma cana. Quando o vento bate, ela enverga, ela entorta, porque ela não tem um tronco firme. Agora, comparando uma cana com uma árvore,
A árvore e as suas folhas podem até se mexer devido ao vento, mas o seu tronco não se mexe, é forte, é rígido. E Jesus está dizendo: o que vocês vieram ver? Vocês estão atrás de João Batista, olhando para ele, achando que ele é uma pessoa que é levada pelo vento? Que ele é levado pelos seus impulsos carnais? Que ele é empurrado pelo seu desejo humano? Ou que ele é empurrado pelos os seus opositores, os seus adversários? Nós percebemos que João Batista é um homem extremamente forte em sua posição, porque nada o impedia de pregar aquela mensagem dura que ele tinha a pregar. Então Jesus os questiona, dizendo: quem vocês pensam que estão vendo? Vocês pensam que vieram ver quem? Veja só a continuação do versículo, olha só o que diz. Capítulo 11, versículo 7, eu vou ler de novo. E partindo ele, começou a Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um profeta? Deixa eu pular aqui, versículo 8. Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Ou seja, vocês vieram aqui esperando que João Batista estivesse ricamente vestido? Era esta a expectativa de vocês? De ver aqui um homem vestido de roupas belas e com joias? É isso que vocês tinham como expectativa? Aí ele continua questionando a turba. Os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Não é aqui que vocês deveriam ter procurado, mas lá nos palácios. Continua ele dizendo: mas então que foste ver? Um profeta? Aí ele diz: agora sim. Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Amados, vamos compreender aqui o que está acontecendo. João não se curvava diante dos ventos. E olha só como nós somos, né? A moda muitas vezes dita o que a pessoa vai fazer. Muitas vezes os ventos, as pessoas, as doutrinas colocadas por homem, são ventos que batem e que, se nós formos como uma cana, seremos agitadas, seremos levados para cá, e depois o vento vai bater para o outro lado e você vai também seguindo o vento. E João Batista não, ele não se dobrava. Ele não se dobrava, ele continuava firme. João não se curvava diante dos ventos, das pressões da sua vontade. Quantas vezes a nossa vontade quer nos dobrar, quer nos levar a fazer coisas que nós temos consciência de que não é correto, mas ele não era como uma cana, e você não pode ser como uma cana. Antes você tem que seguir o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele não, de forma nenhuma, por pressão nenhuma, deixou de cumprir o seu propósito, aquilo que havia sido determinado. Veja só, continuando aqui, ele não se submetia às pressões da sua vontade humana, muito menos se curvava à vontade dos seus opositores. João se vestiu de forma simples. Ele nunca foi a um restaurante caro. Ele não estava lá comendo a comida. Ele poderia, amados. Um homem honrado, ele poderia chegar no palácio e o rei o receber e dar as melhores comidas, mas ele se absteve dessas coisas. Ele poderia querer viver como rei, mas não, ele se negou. E você está compreendendo aqui o que é que está acontecendo? Ele nunca foi a um restaurante caro, ele estava sempre para nós hoje, nos orfanatos. Ele sempre estaria na casa de recuperação, ele estaria nos hospitais, ele estaria nos desertos da vida que nós enfrentamos. Ou seja, ele poderia querer viver os sonhos humanos, os sonhos que nós temos,
as vontades da nossa carne, mas ele disse: não, eu não vou me dobrar a esse vento, os desejos da minha carne, antes eu vou me colocar no lugar dos outros, eu vou estar com aqueles que sofrem, aqueles que estão com problemas, com dificuldades, e era ali que ele estava. Nós sabemos, vestes rústicas, comia mel e gafanhotos. Ele está se colocando, amados, no lugar do outro. Quando comecei aqui a ministrar, eu disse sobre o poder de se colocar no lugar do outro. E esse poder tem nome. Esse poder se chama empatia. Empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender os sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. E é muito difícil, porque nós, por ser muito individualista, só estamos preocupados com o nosso sentimento. Só estamos preocupados com aquilo que nos faz bem, com o que nos agrada. Nós temos uma dificuldade de querer sentir o que o outro está sentindo. Às vezes a pessoa toma decisões ou ações equivocadas, mas nós não sabemos a pressão que ela está sofrendo. Nós não sabemos o quanto ela está padecendo. E se nós estivéssemos sentindo o que ela está sentindo, talvez faríamos as coisas que ela faz, e pior ainda. E João Batista estava ali no meio dessas pessoas, sofrendo o que elas sofriam, estava ali orientando, e nós sabemos o final que ele teve. Ele morreu ali degolado, ele foi morto, primeiro preso e depois morto, por causa das suas convicções, da sua fé, e principalmente por estar do lado daquele que era mais pobre, o lado mais fraco, o lado mais frágil. Ele estava lutando contra o rei, ele não se importava ainda que ele sofresse as consequências, e ele sabia que ele estava sofrendo as consequências não por ele, porque ele era um homem santo, ele poderia se isolar, viver uma vida até o final da sua vida e ir para a glória, mas tudo o que ele fez não foi por ele. O que ele fez foi pelos outros. Ele morreu degolado, amados, não foi pela esposa, porque ele abriu mão disso. Ele morreu ali naquela prisão, não pelos filhos, que ele poderia ter o privilégio, como nós que somos pais, de ter filhos. Não, ele morreu pelos filhos dos outros. Ele morreu pela família dos outros. Ele morreu apesar de estar fazendo a vontade de Deus, mas foi pelos outros, pela missão que Deus havia dado para ele. E para completar esta missão, ele teria que ser, sim, um homem com empatia, sentir o que as pessoas sentiam, e viver ali para aquelas pessoas. Ele não tinha uma vida secular, ele não tinha férias no final do ano, mas a vida dele era em prol de cumprir aquela obra, em prol de cada uma daquelas pessoas que iam vê-lo no deserto. Mas apesar de usar aqui João Batista, eu quero usar um outro personagem como um campeão da empatia. O campeão da empatia, segundo a Escritura, aqui dá para entendermos, é o bom samaritano. É o bom samaritano da parábola, não é? É apenas uma parábola, entendemos como uma história contada por Jesus para ensinar ali. Mas este é um campeão da empatia, porque havia um sacerdote, passou e tinha dever de ofício. Ele tinha dever de ofício como sacerdote, ele tinha dever moral como sacerdote de ajudar aquele homem que está ali, que foi pego por salteadores e está sangrando no meio do caminho, roubado. Ele está quase morto, diz a palavra, mas o sacerdote passa, olha, vê, constata o que está acontecendo, não consegue sentir as dores, não consegue sentir o sofrimento, não consegue se colocar no lugar dele para entender que aquele homem que estava para morrer tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma esposa, tinha filhos. Ele não conseguiu ver nada disso, pelo contrário, ele disse: a minha vida é mais importante, o meu compromisso é mais importante. E ele foi embora.
Diz a palavra que também passou ali um levita, também com a mesma responsabilidade moral e espiritual de ir àquele homem e ajudar. E ele viu também da mesma forma as dores, o sofrimento, viu o sangue. Talvez tenha até imaginado, este homem tem pai, tem mãe, está sofrendo aí, se fosse o meu filho, se fosse o meu pai. Talvez ele tivesse ali um relance, não é? Um relâmpago de sensatez, mas diz a palavra que ele passou também de largo, não teve empatia, não teve esse poder que Deus quer que tenhamos, e ele passou de largo. Mas lá vinha o samaritano, talvez com mais tarefas e mais responsabilidade do que os dois juntos, levitas e sacerdotes, porque o levita e o sacerdote naquele caso, eles não tinham um trabalho secular, eles não tinham uma outra ocupação, porque a ocupação deles era fazer a vontade de Deus, e qual maior vontade de Deus do que ajudar alguém que está precisando? Então, aquele samaritano tinha deveres seculares, tinha responsabilidades como qualquer outro. E aí ele viu aquele homem ensanguentado, gemendo de dor, talvez impossibilidade de gritar socorro, e ele vai àquele homem e começa a usar o que ele tem, as suas mãos, para usar como curativo, começa a cuidar, a zelar, como se ele fosse o que estivesse ferido, como se ele estivesse vendo um filho dele, um pai dele, uma mãe, um irmão, uma irmã. E ele cuida com todo zelo, com todo cuidado. Ele poderia parar por ali, já estava bom, já seria uma grande ajuda. Tem que ir embora, te deixo aqui. Olha, eu creio que alguém pode passar aí, te dar mais um pouco de ajuda. Mas não, ele disse assim, olha, eu vou usar o carro que eu tenho aqui, não é? A condução que eu tenho aqui, o animal que eu tenho aqui, vou colocar ele sobre o animal, leva a uma estalagem. Ele poderia ter dito, olha, o que eu posso fazer é até aqui, é te deixar aqui, se vir agora, é com você, já seria uma grande ajuda. Mas ele tem uma empatia tão grande por aquele homem, ele consegue sentir as dores daquele homem, a ponto de dizer, não, eu quero deixar você num quarto, eu vou pagar a sua estalagem, eu vou pagar o tempo que você ficar aqui. Eu não duvido que ele tenha até pagado o enfermeiro, olha, cuida dele ali, o que ele precisar, não puder fazer só, faça por ele, e olha, está aqui, o que eu tenho é isso, quando eu voltar na volta aqui, se houver algum gasto ainda que ele deixar, pode deixar comigo, porque eu vou pagar o que for necessário. Isso é empatia, amados. Isso é querer realmente estar no lugar do outro. Todos querem se colocar no lugar de Jesus, no momento da exaltação, após uma cura. Todos queriam ser Jesus após uma cura, não é? Olhavam para Jesus espantado. Esse é fera, esse é poderoso, não é? Nunca se viu tal coisa. Todos querem se colocar como Jesus, ou no lugar de Jesus. Quando ele liberta alguém, ele diz a um endemoniado cheio de demônios, ele expulsa, imagina a cara de espanto das pessoas, dizendo, olha que poder. Todos gostariam de estar ali no lugar dele quando ele ressuscitou um morto. Imagine só ter vencido a morte. Todos gostariam de se colocar nele quando está no sucesso. Quando estão gritando o nome dele, Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando ele pregava e as suas palavras eram muito sábias, todos queriam se colocar no lugar dele. Mas ninguém quer se colocar no lugar dele quando ele é preso. Quando tarde da noite ele é levado, julgado injustamente. Quando ele é zombado e machucado de todas as formas. Ninguém quer se colocar no lugar dele na cruz. Até os discípulos, diz a palavra, o deixaram. Ninguém quis estar com ele, sentir a dor dele, estar ali sofrendo com ele. Quando ele olhou para Pedro, não é que ainda no processo ali, Pedro olhou para ele, se sentiu até amargurado, mas foi embora, saiu dali.
Não queremos se colocar no lugar daquele que sofre, mas queremos se colocar no lugar daquele que tem sucesso. O maior exemplo de se colocar no lugar do outro é o próprio Jesus, que se despiu da sua glória, saiu do melhor lugar que é o céu, e se colocou em nosso lugar, veio a este mundo, deixou toda a honra, toda a glória, para viver a nossa vergonha, as nossas dores, os nossos sofrimentos. É como se ele tivesse encarnado o câncer que infelizmente um dia um seu familiar teve. É como se ele encarnasse a diabetes, cada doença. Ele encarnou, ele saiu lá de onde estava, não havia dores, não havia sofrimento. E ele, por empatia, veio a este mundo e sofreu tudo isso. E ele se colocou ali, amados, em nossas dores, em nosso sofrimento. Jesus teve empatia por nós. Então agora, o que devemos fazer? Nós devemos se colocar no lugar do outro. Nós devemos se colocar no lugar daquele principalmente que sofre. Nós temos que se colocar e sentir como aquela pessoa está sentindo. Mas uma coisa interessante, amados. Então devemos se colocar no lugar de Jesus. Mas principalmente se colocar no lugar de Jesus. E devemos fazer perguntas. O que Jesus sente? Hoje eu até me emocionei quando eu comecei a perguntar, porque nós estamos tão preocupados em dizer para Jesus ou para as outras pessoas como nós estamos se sentindo, e nós não perguntamos para aquele que mais nós deveríamos ter preocupação e perguntar como o Senhor está se sentindo. Será que você já perguntou para Jesus como você está se sentindo? Quais são os seus sentimentos? Será que você está se importando com os sentimentos? E pior ainda, talvez alguém aqui entre nós está perguntando, será que eu teria que perguntar para Jesus qual é o seu sentimento? É claro, amados, Ele nos fez a sua semelhança. Nós somos parecidos com Deus, se nós sentimos, Ele também sente. Agora, o que Deus está sentindo? Será que você tem feito essa pergunta? Se não, faça essa pergunta. O que Jesus sente? E outra, não só o que Ele sente, mas o que Ele quer. Isso é se colocar no lugar do outro. Não é assim que o marido deve fazer em relação à esposa? Não é assim que a esposa deve fazer em relação ao marido, para terem um casamento abençoado? Não é assim que um pai deve fazer em relação a um filho, para saber o mínimo, para saber ali, e por isso que há casos de filhos que até querem tirar a própria vida, porque às vezes está cheio de sentimentos, e o pai e a mãe que deveria ter empatia pelo filho, nem pelo filho tem empatia. Então aqui, amados, nós deveríamos perguntar o que Jesus sente. E brevemente eu vou falar aqui, eu gostaria só que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 1, para dizer aqui algumas coisas que Deus sente, tá? É claro que Ele sente e sente como nós sentimos, não é? E em Efésios capítulo 1, a primeira coisa, Jesus, Ele sente tristeza quando pecamos. Diga comigo, Jesus sente tristeza quando pecamos. Então Ele se sente triste, não é? Veja só, esse é o sentimento que Ele tem quando nós pecamos. Segundo, Ele sente saudade. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado, Ele sente saudade. Às vezes nós o abandonamos, não é? Ele sente saudade. Nós não sentimos saudade? Às vezes tem um irmão que está distante, não é? Hoje mesmo o bispo comentou algo no grupo. Às vezes alguém que está um pouco ausente, nós não sentimos saudade de um irmão, de uma irmã, que se ausenta por um tempo? Você acha que Jesus não sente saudade? Ele não sente saudade de você, de repente, de um momento de oração, de um momento de louvor? Ele sempre está com você, mas a saudade é de você estar com Ele. De você ir até Ele, de você estar em alguns momentos de comunhão com Ele.
Principalmente aqueles que já tiveram um momento de auge espiritual, a ponto de ter uma comunhão muito íntima. Aí, assim como você às vezes sente falta daquele momento de comunhão, Deus também sente falta. Como eu gostaria que Ele tivesse assim comigo agora. Como eu gostaria de ter aquela comunhão com Ele. Então Jesus sente saudade. Jesus sente alegria quando obedecemos. Quando você obedece, Ele sente alegria. Não é assim que os pais se sentem em relação ao filho? O filho pratica uma obediência, faz uma coisa, às vezes até banal em casa, mas cumpre alguma coisa que foi estabelecida. O pai se alegra. Esse é o meu filho, né? Às vezes cheio de orgulho, o pai diz, a mãe diz, esse é o meu filho, como eu estou orgulhoso, como eu estou orgulhosa de você. Jesus se sente alegre quando você obedece. Jesus também se sente irado. E Ele se sente irado não contra as pessoas, mas Ele se sente irado com o pecado. Ele se ira do pecado. E Ele se ira, aí eu digo, amados, por isso que eu disse no primeiro momento, que Deus, Ele fica triste quando você peca. O sentimento dele quando você peca é de tristeza por você ter pecado. Ira Ele tem do pecado. Agora é interessante que Ele também sente ira daqueles que promovem o pecado. Porque aí Ele fica irado. Imagina uma pessoa, e tem acontecido muito isso através das redes sociais, um marmanjo ou uma pessoa que começa a ensinar coisas às crianças que não deve ser ensinado. Eu creio que Deus tem ira dessa pessoa. Eu creio, principalmente quando mexe com as crianças, não é? Com a ingenuidade, com a incapacidade delas entender o que é certo e errado. É o que mais tem, amados. Então esses são alguns sentimentos que Deus tem. Eu poderia falar de muitos, assim como nós. Ele sente ciúmes, não é? O Espírito Santo sente ciúmes, a palavra diz isso. Nós sabemos, se você tem uma esposa, tem um filho, e se essa pessoa começa a agir de uma forma com mais carinho com outra do que com você, você se sente com ciúmes. Isso é natural, são sentimentos. O que precisa é que a gente vá limitando esse sentimento para que ele não vá além. Mas é até sadia, natural, não é? Isso faz parte. Agora que você sabe o que Jesus sente, o que Jesus quer? Veja em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos. O que Jesus quer? Que sejamos santos. Isso é o que Ele quer. Quando você compreende o que o outro sente, começa a pensar o que o outro está pensando, você busca fazer o que ela quer. Para que fôssemos santos, e não só santos, olha só, e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Ele quer que eu e você pratiquemos o amor, ou seja, estejamos ali diante dele irrepreensíveis, ou seja, não haja o que corrigir no que diz respeito ao amor. Então eu tenho que praticar o amor, principalmente para com o próximo, porque para com ele nós não vemos. Se não praticamos o amor para quem vemos, como poderemos ter amor para aquele que não vemos? Então ele diz, olha, eu quero, esse é o meu desejo, eu quero que vocês façam isso, sejam irrepreensíveis diante dele, não é? Em caridade. Então, além disso, no versículo 5, ainda diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo a beneplácito de sua vontade. Agora olha só o que ele quer. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em outras palavras, de uma forma aqui bem simplista, ele quer que nós venhamos a louvá-lo e adorar. Ele quer que nós o adoremos, o exaltemos. Uma coisa que ele quer também, para encerrar, 1 Timóteo, avance aí algumas páginas, está próximo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4.
uma coisa que Ele quer, assim como todas essas coisas, né, que nós citamos até aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, Ele quer que todos os homens se salvem. E para que todos os homens se salvem, é necessário que aqueles que já são salvos tenham empatia pelos que não são, para que assim como nós fomos alcançados, aqueles também sejam alcançados através da nossa vida. Amados, que você tome posse desta palavra. Acredite, eu creio, quando começamos a ler aqui, lemos dizendo que nós temos que amar a Deus, de todas aquelas formas que o texto diz, mas amar o próximo como a nós mesmos. E a nossa maior dificuldade é ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E se conseguirmos fazer isso, amados, faremos a vontade de Deus. Seremos agradáveis a Ele. Esse é o poder de se colocar no lugar do outro. Eu quero que todos se coloquem de pé. Nós vamos orar baseados nesta palavra, para que Deus nos faça melhores, mais sensíveis, e que possamos sentir o que o outro está passando, entendendo, vivendo. Porque às vezes elas tomam decisões ou atitudes até mesmo contra nós. E se nós tivermos os sentimentos que alguns dos discípulos tiveram, nós vamos até querer dizer: Jesus, olha, essa pessoa está tendo uma atitude contrária à tua palavra. Vamos pedir fogo do céu e vamos pedir que ele seja morto, queimado. Olha só, amados, vê se pode um discípulo de Jesus falar uma coisa absurda dessa, não é? Jesus, ele disse: vocês não sabem de qual espírito sois vós? Vocês não compreendem que o Espírito que está em vocês é o Espírito de Deus? E que o Espírito de Deus, ele age de forma diferente do homem? Se o homem te der um tapa, não é? Se atingir o seu rosto, você não vai revidar, mas você vai agir com o amor que Jesus agiu. É difícil compreender isso. É até um paradoxo, não é? Quando a pessoa te fere, você age com amor. Feche os teus olhos. Ore assim comigo, diga assim: meu Deus, eu vim aqui nesta noite buscando muitas coisas, mas depois desta palavra, eu acredito que o que eu preciso é o poder de se colocar no lugar do outro, principalmente daqueles que sofrem, daqueles que estão ao meu lado e que não demonstram, mas estão passando por dificuldades e precisam de mim, porque o Senhor vai me usar como usou João Batista, o samaritano, e o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Eis-me aqui, usa a minha vida, que amanhã mesmo o Senhor coloque pessoas diante de mim, que o Senhor vai me mostrar, e eu vou ajudá-las com a tua palavra, e eu vou ver o teu poder se manifestar. Amém. Continue falando com Deus. Nós vamos adorar, louvar ao Senhor, mas antes eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus e Pai, eu oro por cada uma destas vidas que aqui estão. O Senhor falou comigo profundamente a respeito desse paradoxo que é, ao mesmo tempo que temos o desejo de se colocar no lugar do outro, que ganhou um grande prêmio, que tem muito sucesso, temos uma grande dificuldade de se colocar no lugar daquele que sofre
e que está precisando da nossa ajuda e do nosso auxílio. Não é aquele que anda de Ferrari que carece da nossa atenção, mas é aquele que está debaixo da ponte, que está sofrendo, doente, está no orfanato, está numa casa de recuperação, está, meu Deus, quem sabe, na UTI. Então usa a nossa vida, ainda que sejamos usados apenas para orar à distância, que o Senhor nos use, meu Deus, para alcançar cada uma destas vidas, que venhamos chorar com os que choram, que venhamos sorrir com os que sorriem, nós venhamos sentir as dores daquele que está sofrendo, para dividir as dores que ele está sentindo. Deus, abençoe este povo, que o Senhor abençoe esta igreja e multiplique o teu amor sobre todos eles, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, exalte a Ele. É isso que Deus quer, que você o louve e o adore.